Fala, minha gente, começando mais um PandaCast, PandaCast 57. Para você que ainda não conhecia, tá vindo agora, chegando pela nossa convidada de hoje, eu já vou falar para você se inscrever. Se você não se inscrever, é capaz de dar uma dor de barriga, né, Hugo? Se der uma dor de barriga durante o dia, com certeza foi isso. Você não se inscreveu no canal, já chega se inscrevendo, curte, compartilha pra galera. A gente sempre tá trazendo conteúdo de relevância para você, convidados mais que especiais, beleza? E hoje no PandaCast 57, eu tô recebendo ela, que é empreendedora, influencer, palestrante, ela que foi muito pedida por vocês para estarem aqui no PandaCast, e está gravidinha também, Amanda Bastos. Olha, muito obrigada. Muito obrigado por você estar aqui, pelo de convite. verdade. É uma honra, até porque o teu nome é bem famoso também, ó. Ah, não é tão famoso. É, bem famoso, já passou várias celebridades por aqui. Vou ver se eu tô à altura de estar nessa cadeira. Tá louco, eu tô honrado demais. Mano, antes da gente começar nosso bate-papo, eu vou falar da galera que ajuda a gente a fomentar todo esse empreendedorismo na nossa cidade, na nossa cultura, beleza? Eu vou começar falando hoje do Verô Café. Tá bom o café, mano? Nossa, a propaganda é real. É real, né? Tá gostoso. Qualquer coisa pode pedir mais, que a Ju tá aí à disposição. Vou pedir lá pra casa também. Não, vai deixar. Gente, Verô Café. Se você não conhece o Verô, o QR Code tá na tela, podcast todo. Conheça, vá lá na Praça Brasil conhecer o Verô Café maravilhoso. Para você que quer tomar um café de qualidade especial e também comer coisas maravilhosas, né? Não, o Hugo adora, só vive lá agora, leva. Não queria caguetar, mas o Hugo leva um pessoal lá também. Pronto, falei. Tá, conheçam o Verô Café, um café maravilhoso. Jorginho, Jean, que mandou um café hoje maravilhoso pra gente. Muito obrigado. Vocês ajudam muito a gente. Falar da V3 Veículos. A V3 Veículos que guia você até o seu sonho do seu carro novo, o carro seminovo. Na V3 o atendimento é diferenciado demais lá com o Marcos e Lana. Vou falar pra você, às vezes, Amanda, a gente quer um carro, mas não é o carro ideal pra gente. Lá na V3, com certeza, eles vão te guiar pro carro que você precisa, que vai te atender de uma qualidade absurda. Conhece lá a galera da V3? Muito minha amiga, já vou recorrer a ela, preciso de um carro de família agora, né? Ah, verdade. A família tá aumentando, vamos recorrer a V3 Veículos. Perfeito. Então conheçam, QR Code na tela também, o podcast todo. E eu desafio você a mandar uma mensagem para V3 qualquer horário do dia. Tenho certeza que alguém vai te atender. E, enfim, o atendimento de lá é diferenciadíssimo, beleza? Nortistas na Bolsa. Se você não conhece o Nortistas na Bolsa, é a galera lá do Léo, do Lucão, e tá ensinando a galera como investir melhor o seu dinheiro, os seus recursos. E aí uma novidade para você, o podcast todo tá o QR Code do Nortistas, e se você apontar seu celular, você vai para o diagnóstico financeiro gratuito. Isso mesmo que você ouviu. Você apontar o seu celular para a tela e entrar lá no Nortistas, você vai se inscrever para receber um diagnóstico financeiro gratuito, que vale muito a pena. Eu faço esse acompanhamento, faz total diferença na nossa caminhada com o dinheiro. A gente precisa aprender a lidar com as finanças, beleza? E vamos começar nosso bate-papo, que essa convidada foi muito pedida e eu quero aproveitar cada segundo aqui, Hugão. Beleza? Então, minha amiga, começa falando, você é de Belém mesmo? Sou uma paraense raiz, criada no açaí com farinha. Eita, coisa boa. Se puder, tomo todos os dias. Eu também. Paraense, sim, raiz. Qual o bairro? Cresci em qual bairro? Crescida, criada no Jurunas. Ah, bairro bom demais. Voltei pra lá agora. Sério? O Jurunas é bom, tem muitos artistas que vêm de lá. Eu sou músico também. E, cara, nata da música vem dali, não tem jeito. A Gabi Amarantos, minha vizinha de cima. Eu moro no 12, ela no 14. Tô falando, o Jurunas é um bairro maravilhoso. E hoje a gente conhece a Amanda famosa do Instagram e tudo mais, influenciadora. A gente acompanha diariamente aí o teu conteúdo. Mas antes de tu ser a Amanda de hoje, conta um pouco da tua caminhada ali, o período da escola, da faculdade. Tu sempre quis isso, sempre quis empreender, ser influenciadora. Me conta um pouco. Olha, falar de escola, eu começo a pensar, quanto tempo faz, né? Uns anos atrás não tem pouquinho tempo, agora eu vou fazer 30, escola já tem um tempo aí. Mas tudo começou justamente na escola. Eu falo que hoje eu sou conhecida como Amanda influenciadora,
Mas desde a época da escola eu sempre quis ser influenciadora. Não era esse o nome que era utilizado, era blogueira, Sim, porque a nossa ferramenta antes de comunicação era o blog mesmo, né? sim. Não era o Instagram, ainda existia a plataforma, mas estava no começo. E eu lembro que eu sempre falava, eu quero ser blogueira. Ou eu sempre falava, eu não sei o que eu quero da minha vida, mas eu quero ser minha chefe. Eu não Entendi. tinha certeza ainda do que eu queria fazer da minha vida na escola, mas eu sempre fui muito esforçada, porque como eu vim da periferia, de fato eu não tive tantas oportunidades. Eu falo que a única oportunidade que eu tive na minha vida mesmo foi de estudar. Eu lembro que eu morava numa rua bem perigosa, na verdade, tanto que os amigos que eu tenho, pouquíssimos eu tenho contato daquela época, e eu falo que é uma barra pesada mesmo, muitos foram presos, assassinados, pessoas, crianças que eu cresci e hoje, infelizmente, tiveram outro destino. E a minha mãe, para me tirar daquela realidade que era a nossa, o ambiente que a gente vivia, ela sempre falava: eu não tenho como te dar o melhor brinquedo da bicicleta que tu quer, mas eu lembro que eu era uma das poucas crianças que tiveram a oportunidade de estudar em colégio particular. Minha mãe fazia um puto esforço, minha mãe trabalhava, largou o emprego na época para cuidar de mim, só meu pai trabalhava. E eu lembro que eu sempre me esforcei muito para fazer valer. Foi um valor que ela implantou em mim desde criança, minha mãe e meu pai, o valor do estudo. Tanto que a gente batendo papo agora, ele falou: tu gosta de estudar, né? Porque sempre que eu termino Sim, alguma sim. coisa, eu vou começar outra. É, Mas é perfeito. porque isso foi muito incentivado dentro de casa comigo e com meus irmãos. Então, na escola, eu sempre falava: eu não sei o que eu quero ser, mas eu quero ser minha própria chefe. Sim. Quando eu prestei vestibular, no ano de 2011, meu Deus, 2011, tinha Não 17 faz tanto anos. tempo assim. Vamos dizer. 2011, apesar de, assim, tem o quê? 15 anos? Eu lembro que, mesmo não sendo tantos anos atrás, mas a era digital acabou acelerando muitas coisas, né? Sim. A gente evoluiu muito. Tava começando um boom ali já com o YouTube. Mas ainda assim, naquela época, a gente ainda tinha aquela regra. Vai para o direito, vai para medicina ou vai para engenharia, porque senão tu não vai ser bem sucedido. Senão tu não vai ser ninguém. Era Senão tu não vai ser ninguém da tua vida. Aí eu pensei, medicina, cara, um puta prestígio, mas eu não consigo ver sangue até hoje. Eu tô pensando como eu vou parir aqui. Sim, sim. Mas não dava. Direito, até tentei. Falei, vou colocar em algumas faculdades de direito, mas não deu certo, eu odiei direito. E engenharia que eu coloquei nas públicas, né? E aí eu passei em engenharia ambiental. Optei pela UFRA porque o segmento da UFRA era energias renováveis. Era engenharia ambiental com foco em energias renováveis. E eu pensei que seria a profissão do futuro, e de fato. Acabei seguindo por esse caminho. E dentro da faculdade, que eu me descobri uma empreendedora. Todo mundo tem aquela história, eu sempre fiz alguma coisa para tirar, fazer uma grana extra na faculdade, já na escola vendia docinho, dava aula particular para criança. Sério. Então, sempre dei aula particular. Eu era de uma série a mais, eu dava aula para quem era menos, para fazer uma renda extra, eu cobrava R$ 20 Já assim tava para na dar tua aula. veia. Porque eu sempre gostei de ensinar. Eu acho que Sim. também é de família. Minhas tias todas são professoras. E por incrível que pareça, eu sempre falava também, eu não quero ser professora. Porque eu vi, eu quero o sofrimento do Dificuldade. professor da minha Sim. família. Só que não teve jeito. Quando vocês terminaram de ouvir a minha história, não tem jeito. Estava na veia e eu adoro ensinar, adoro dar aula. Mas naquela época nunca se passou pela minha cabeça ser professora. Eu fazia isso para ganhar uma grana extra quando eu era adolescente. Na faculdade, eu tinha certeza que eu seguiria o caminho da engenharia, tanto que desde o segundo semestre consegui estágio, mas assim, ganhava R$ 500 na bolsa. Entendi. Mas o sonho de ser blogueira, que sempre esteve no meu coração, me fez criar um blog ainda na faculdade, blog mesmo, criar site, escrever. E aí eu falei, eu preciso descobrir para quem eu vou me comunicar. E como Tu eu sempre chegou a gostei, ter blog? até hoje tá no ar esse blog Sério? lá. Eu fui procurar E esses lá tu dias. falava de quem no blog? O nome era Garotas do Norte. Por quê? Porque eu chamei duas amigas da faculdade e a gente queria criar um blog de mulheres nortistas. Falando sobre, enfim, a vivência de uma mulher que vive no norte. Fala de maquiagem, falar onde comprar roupas, como se vestir e tudo mais, dentro da nossa realidade, né? E aí chamei essas amigas, criamos o blog, e cada uma ficou responsável por falar o que mais gostava, o que dominava. Como
como eu sempre gostei desse universo da beleza, eu falei, vou falar de maquiagem. Eu sou da nata do YouTube, que passava horas assistindo YouTube, Sim, aprendendo sim, a fazer eu sou desse também. maquiagem. Na época de Alice Salazar, que a mulherada vai entender quem é a raiz da maquiagem. E aí eu fui fazer um curso profissional de maquiagem sem nem pensar, nem sonhar em ser maquiadora. Nunca pensei, até porque não era uma profissão ainda estabelecida na sociedade. Isso, tu ainda estava na faculdade ou não? Isso eu não estava na faculdade, eu devia estar no meu terceiro, quarto semestre de engenharia. E aí eu comecei a fazer o curso de maquiagem para aprender tecnicamente, falar tecnicamente. Eu sempre gostei, aliás, até hoje, é algo meu. Eu gosto de me aprofundar em qualquer assunto que eu vou me propor a falar. Eu odeio sentar numa mesa, começar a falar de algo e parecer que eu sou rasa, parecer que eu não entendo daquele assunto. Perfeito. Então eu falei, se eu vou falar de maquiagem, eu sei maquiagem, eu aprendi, eu faço em mim, eu treino todos os dias. Mas eu quero ir a fundo, quero ir além. Fiz um curso, na época, acho que durava uns 4 ou 5 meses o curso de maquiagem. E eu comecei a frequentar as aulas e compartilhava no meu Instagram pessoal. A rotina, o dia a dia, mostrava fazendo nas modelos. Como eu já treinava há anos em mim, desde criança, eu tinha uma certa habilidade. Eu não digo que eu nasci com um dom, porque eu acho que eu não nasci com um dom de artista de maquiagem. Mas eu treinei tanto a minha vida inteira que quando eu peguei no pincel, de fato, para maquiar uma modelo, eu me saí bem. E isso rendeu nas minhas redes sociais. Chegou a primeira pergunta lá, uma mensagem no direct. Amanda, quanto custa a tua maquiagem? Imagina só. Para uma estudante de universidade pública, que mal tinha um dinheiro para Xerox, ganhava R$ 500 de uma bolsa, perguntarem quanto custa algo para eu fazer. Eu falei, cara, ativou ali o sinal do empreendedorismo na minha vida. Eu falei, dá para eu cobrar por algo que eu gosto de fazer. Foi que eu pesquisei no mercado, mais ou menos, quanto custava a maquiagem, e é algo que eu sempre digo. Apesar de estar iniciando, eu não tinha experiência como maquiadora, eu não me considerava maquiadora, mas eu confiava muito na minha expertise. Então, eu nunca cobrei abaixo do que eu acreditava ser justo, do que eu acreditava dominar e fazer bem para me inserir mais facilmente no mercado. Entendi. Eu escolhi um valor que eu achava justo, na época, pela minha formação, pelos produtos que eu tinha. Assim, eu dei uma avaliada para precificar e comecei a jogar meu preço no mercado. E assim, eu não esperava, mas questão de um mês, eu acho que depois que eu atendi a minha primeira cliente, eu divulguei no meu Instagram pessoal, eu já tinha uma agenda lotada. Assim, de precisar realmente destinar minhas sextas e sábados para fazer isso, porque até então trabalhava sozinha. Me diz uma coisa, Amanda. Tu sempre teve esse magnetismo, porque isso daí vai de pessoa para pessoa também, né? Não é todo mundo que coloca a cara para falar algo e as pessoas compram a ideia. Tu sempre percebeu e sentiu? Tipo, na escola tu era muito ouvida, tu era a pessoa que ia lá pra frente. Nunca. Sério? Eu sempre fui muito tímida. Eu acredito muito que eu precisei, inclusive, também treinar isso, a minha comunicação, a minha presença. E a maquiagem foi minha aliada. Por isso que é um negócio que eu digo que vai ser meu negócio para sempre. Eu já fiz muitas outras coisas depois da maquiagem, mas é algo que eu nunca vou abrir mão. Por quê? Porque eu lembro que quando eu fui estudar num colégio bom, que, como eu falei, foi a oportunidade que eu tive, eu me vi num ambiente completamente diferente, que eu precisava ser aceita, que eu precisava pertencer àquele lugar. E, enfim, quando a gente fala de crianças, as crianças conseguem ser até meio cruéis, né? Sim, perfeito. Então, eu não me sentia aceita e nem me sentia parte daquele lugar. Por quê? Porque eu era pobre, que estava tentando entrar no meio de uma classe social mais elevada, uma galera, uma criançada que tinha muito mais do que eu. E aí, a minha forma de me inserir, eu falei, cara, eu preciso ser boa em alguma coisa. Então, quando eu comecei a ter mais idade, podia me maquiar, né? Eu lembro que eu ia maquiada para a escola, o que não era comum antes. Sim. Mas eu sempre gostei de me cuidar, fazer meu cabelo, me arrumar direitinho, porque era uma forma de eu me sentir vista aonde eu entrei e eu me senti apagada. Então, a maquiagem, a moda em si como um todo, me ajudou ali, como se fosse um escudo para mim, uma forma mesmo de me aceitarem. E também me destacar intelectualmente.
Legal. Eu lembro que eu estudava muito, porque na escola que eu estudava, você pode falar o nome de escola. Pode falar o que tu Pode, quiser, era na velho. época o ideal, era o auge do Sim, pô. ideal. Massa. E o ideal, ele meio que segregava assim os alunos por nota. Se você tinha boas notas, você ia para a turma específica. Era só a galera que tirava boas notas. Eu falei assim, eu não tenho dinheiro, eu não chego em carrão, eu não tenho o celular da moda, eu não tenho a calça de marca e o tênis da Puma e da Nike. Mas eu posso estar na turma D. Mas a nota eu vou ter. Então eu comecei a sempre me estudar, me esforçar. Então, desde que teve essas turmas específicas, eu sempre estive nelas. Então, foi meio que uma forma, eu precisei ver os artifícios que eu tinha para me inserir num ambiente que eu não me sentia tão confortável assim, e conseguir fazer amizades, conseguir ser mais aceita mesmo. E eu falo que aprender a se comunicar, quando você aprende a se comunicar, você consegue estar inserido em qualquer lugar. Você consegue esse magnetismo. E eu acredito que foi muito me esforçando, porque eu sempre fui muito tímida, justamente por não me sentir parte desses lugares, e eu precisei ir driblando. Aí na faculdade também, eu não era aquela aluna que, facilidade de apresentar trabalho. Só que aí já foi o inverso na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, por ter vindo de escola particular, eu também senti uma barreira na aceitação. Por quê? Porque quando eu entrei na faculdade, eu consigo perceber até que a gente foi crescendo socialmente. Meu pai ele foi crescendo no trabalho dele. Eu Perfeito. acredito muito na meritocracia, porque meu pai começou de baixo na empresa que ele trabalhou, 22 anos, e ele conseguiu um cargo elevado. Então, a nossa vida foi melhorando. A gente saiu da periferia, já conseguiu mudar para um apartamento melhorzinho. Aí eu lembro da idade que meu pai conseguiu comprar um carro já. Então, assim, as coisas foram melhorando. Então, quando eu entrei na faculdade, eu digo que eu entrei com muitos privilégios já. Diferente de muitos alunos ali de uma realidade que eu não tinha mais contato, porque eu já tinha saído da periferia. Então, eu falo que a faculdade, para mim, a universidade, foi uma escola de vida, porque eu via alunos que às vezes não iam para aula porque não tinham como pagar o ônibus, ou às vezes passavam um dia na UFRA porque eles sabiam que lá eles teriam a refeição, que era do RU. Então, eu me deparei com uma realidade muito distinta da que eu já estava vivendo, mas também eu tive aquela barreira. Eu entrei em engenharia, predominantemente masculino o curso. E quando eu entrei com todo aquele estereótipo de menininha, patricinha, veio de escola particular, já me cuidava, já gostava de me vestir bem dentro das minhas condições, você não merece essa vaga aqui. Você pode estar numa faculdade particular, mesmo que eu não pudesse, eu não tinha como pagar uma faculdade particular. Teria que apertar muito lá em casa, porque as escolas particulares sempre foi a minha mãe na porta das escolas com 3 filhos, porque tenho mais 2 irmãos, se humilhando por desconto. Olha as notas dos meus filhos, eles têm que ter desconto. Sim. Então a gente sempre foi muito apertado tudo. E na faculdade, para mim, era a minha carta assim de liberdade. Agora eu sou independente, não dependo mais do meu pai, tá pagando meus estudos. Então era também uma forma de eu sentir, de entregar para ele, de ser grata por tudo que ele fez. Agora, pai, a partir daqui é comigo. Só que eu senti essa barreira na faculdade também, por ter esses privilégios, que eu sei que apesar de não ser muito perto do que eu via lá, era muito. E a gente tem isso que tu tá falando, eu me vejo em vários pontos aí, porque a questão do ser aceito é importante também. Total. Porque senão tu vira uma pessoa sem socialização, pô. E tudo se trata disso, de troca. De tudo. Se você tá num ambiente que você não tem troca, você não cresce. E as pessoas saberem, às vezes tu quer ser a mesma pessoa em todos os lugares. Uhum. E isso daí que tu aprendeu é fundamental, porque eu sei que tu aprendeu a lidar. Não, nesse ambiente eu sou assim, nesse ambiente eu sou dessa forma, sim, nesse ambiente eu posso me comunicar desse jeito, nunca perdendo a essência, sim, que é importante, com certeza, mas sabendo se comunicar com as pessoas de maneira assertiva. Isso é muito importante. E dentro da faculdade, como eu tive essas barreiras, né? Eu lembro que eu tenho uma amiga de faculdade, uma única amiga, a Brenda. Então a gente sempre fez trabalho juntas e tudo mais. E a Brenda, ela é uma pessoa que se comunicava como ninguém. Nossa, ela não sabia determinado assunto. Ela falava, me dá 3 minutos para eu ler aqui. E ela falava como se ela fosse a maior expert naquilo. Me identifiquei com a Brenda. E aí, quando a gente ia apresentar trabalho, a Brenda dava um show. E eu ainda era aquela que ainda tava meio tímida, ainda tava com vergonha, ainda tava meio travada. E eu falei, cara, eu sou leonina, sou competitiva também. Eu não vou perder pra Brenda, não. E aí eu falei, eu vou ensaiar, vou treinar. E aí eu comecei a me expor. E aí eu percebi, hoje eu sou estudante de neurociência, eu percebi que eu fiz corretamente.
Eu sempre tentei estar em situações que me desafiassem. Eu nunca fugi delas, porque eu percebia que toda vez que eu executava uma ação que me dava muito medo, da próxima vez que eu fosse fazer, eu estava com menos medo. Perfeito. Por quê? Porque eu fui treinando ali a minha mentalidade, eu fui realmente treinando para eu conseguir melhorar cada vez mais. Por isso eu acredito muito, dou muito valor ao treino em tudo. E a comunicação foi assim. Então, na faculdade, foi uma grande escola para mim. E eu falo que, justamente por esse meu esforço de estar inserida, querer ter essa troca com as pessoas, no final, assim, quase do curso, aqueles colegas que no início não me aceitaram tão bem, me pediram desculpa, falaram, cara, mas eu soubesse que tu era essa pessoa, acho que a gente poderia ter fortalecido um laço maior aqui. Mas foi muito legal, foi uma experiência É que incrível. todo mundo faz um pré-julgamento, é normal do Sim, ser é humano, normal, eu né? entendo. Mas realmente é surpreendente o quanto tu já estudou da tua caminhada e tudo mais, porque ainda tem história, tá, Ivo? Tem. Ainda tem história pra contar aí. Mas sim, e aí, depois da faculdade? Aí na faculdade ainda eu comecei a trabalhar como maquiadora, né? Eu realmente assumi a profissão. Dia de sexta e sábado eu trabalhava como maquiadora e no dia de semana eu estudava. Tinha alguma barreira contigo, assim, dos pais, alguma coisa? Caramba, tu tá estudando Nunca. engenharia Olha, e tá maquiando, como assim? dos meus pais, não. Meus pais, eu falo assim, que são. Cara, eu acho que eu quero ser. Se eu conseguir ser 10% do que eles foram pra mim, eu vou ser uma excelente mãe. Porque, apesar de eu estar num curso de prestígio, numa universidade pública, quando eu disse que eu queria ser maquiadora, meus pais, está contigo. Estamos contigo, é isso que tu quer? O que que tu precisa? Como a gente pode te ajudar? E às vezes não era com muito, porque não tinha recurso financeiro para me ajudar. Mas assim, às vezes, a minha mãe, para não me deixar ir sozinha de ônibus, porque na época não tinha Uber, né? E eu Aham, andava com material de trabalho, sim. se desdobrava para me dar carona, para me levar, enfim, me ajudava como ela pode. Ela aprendeu até a fazer cabelo, eu ensinei ela, minha mãe que nunca fez isso, para ela conseguir me ajudar a atender mais clientes, me dar esse suporte, porque quando a pessoa contrata maquiagem, ela quer o cabelo também. E eu não tinha como fazer os dois. E aí eu ensinei minha mãe, ela foi me ajudar. Então eles sempre estiveram comigo. Eu tive uma barreira da pessoa que eu me relacionava na época. Entendi. Ela não aceitava, não aceitava de jeito nenhum. Era como se eu estivesse criando asas e na cabeça dele eu tinha que seguir aquela linha de academia, ser acadêmica e depois fazer um concurso público, que era a carreira dele. Então ele tinha um projeto na vida dele pra gente, onde o empreendedorismo e a maquiagem não encaixava. Então ele começou a colocar barreiras do tipo, se tu vai se ocupar o sábado inteiro, eu tenho o direito de sair para beber com meus amigos. Então, assim, por muito tempo foi os sábados eu trabalhando, me culpando, porque eu estava fazendo meu corre. E ele, às vezes, eu pedia para ele me buscar, né? Saí muito tarde da casa de cliente, eu comecei atendendo em domicílio. E quantas vezes eu consigo lembrar, e eu falo que eu tenho raiva de mim até hoje por isso. Às vezes eu ficava até meia-noite na porta da casa da cliente, porque ela tinha que ir embora, ela tinha que ir pro evento dela. E ela falava, ai, Amanda, tá tudo bem tu ficar aí? Eu, não, tá tudo bem, ele já tá chegando. E ele não chegava, parecia ser de propósito, sabe? Entendi. Pra que eu desistisse daquilo. E eu dependia dele, porque se eu fosse pagar um táxi, acabou meu lucro, não tinha Uber na E época. detalhe que isso não. Já fica a dica, porque eu já fui esse cara, tá? E hoje a gente tá num processo de desconstrução que todo Sim, homem, principalmente do meu período de vivência, vive isso, dos anos 90 pra trás, vivia muito isso. não, E eu demorei pra entender que isso não é amor. O amor, ele é um incentivo, ele é sim. você livre pra fazer o que você quiser. O apoio é o incentivo, é o cuidado, é o carinho. Eu acredito que todos nós temos muito a desconstruir, tanto mulheres quanto homens. Perfeito. E esse relacionamento foi um grande aprendizado para mim. Inclusive, não julgo mais essa pessoa. Acredito que ele só me deu o que foi ensinado. Sim, E eu perfeito. percebi um esforço depois de uns anos, quando eu me posicionei de fato, é isso que eu quero. Se você vai ficar comigo, vai seguir comigo. Senão, cada um vai seguir o seu caminho. E ele realmente tentou se adaptar a essa rotina, apesar de ser difícil. E eu falo que ainda é, porque hoje eu tenho uma vida muito exposta. Na época, eu não tinha nem metade, 10% dos seguidores que eu tenho. Mas eu lembro dos amigos dele falando assim: nossa, não sei como tu aceita Amanda esse perfil aberto, postando foto, as pessoas curtindo. Tinha até tudo isso, essa exposição, esse medo da exposição. Uhum.
Tanto que a nossa relação chegou ao fim por conta disso, porque ele não soube lidar e eu também não soube lidar, não soube ceder. E eu falo que se eu não tivesse saído desse relacionamento, eu não seria a Amanda que eu sou hoje. Perfeito. Então ele conseguiu encontrar o caminho dele, seguir a história dele com a pessoa que fizesse bem pra ele, dentro do que ele acredita, e eu segui o meu caminho. Pô, e tem tantas mulheres que vivem isso diariamente, que, tipo assim, são inteligentíssimas, têm um Sim. potencial absurdo pra empreender e às vezes se limitam, né? E não conseguem sair, às vezes, de relacionamento assim. E isso é, enfim, é um caso à parte da nossa sociedade que tem que ser muito estudado e pensado. O meu conselho é que a pessoa siga sempre o coração. Tipo assim, cara, se o teu coração manda fazer alguma coisa, velho, vai. Porque a pior coisa lá na frente, tu fala, caramba, era pra eu ter seguido aquele caminho. Mas quando se trata de coração, às vezes não dá pra confiar quando é relacionamento. Ah, não. Eu tô falando, tipo assim, eu tô no relacionamento. Sim. Meu coração tá mandando que eu tenho que ser maquiadora. Pô, eu tenho que Com seguir meu certeza, coração, sim. velho. Não seguir o meu coração, eu tô Eu falando. segui meu coração do que diz respeito a mim, as minhas escolhas, Isso, ao meu futuro. a tua essência, a tua essência. Porque, como mulher, muitas vezes eu precisei colocar o meu lado racional para agir, para conseguir sair de situações que eu vi que isso aqui vai me travar, isso aqui vai me prender, isso aqui não vai funcionar mais para mim. Sim, eu sempre pensei em mim. Eu não sei se é porque eu cresci vendo mulheres que estiveram em relacionamentos por dependência financeira, que precisaram passar por muita coisa, aceitar muita coisa, e eu falava que eu não queria isso para mim. Uhum. Então, assim, eu falo que eu sou, acho que a primeira da minha geração que conseguiu terminar um casamento e assim, pode ir, não depende de ti. Eu sou livre emocionalmente, eu sou livre intelectualmente, eu sou livre financeiramente. E eu falo que o meu propósito hoje, com a voz que eu tenho, é justamente libertar muitas mulheres. Porque eu sei que às vezes não é só a prisão financeira, mas às vezes a emocional mesmo. Então, quem me acompanha há mais tempo, afinal eu estou há mais de 10 anos na internet. Se for contar o tempo do meu Instagram pessoal, que eu já compartilhava a minha rotina, até a Amanda de hoje, 29 anos. Então, os meus seguidores acompanharam várias fases da minha vida. E a maioria, assim, que me acompanha há muito tempo, fala assim, Amanda, eu acho incrível a tua capacidade de sair de lugares, quando eu falo lugares, ambientes, pessoas, amizades, relacionamentos, e parece que tu passa por isso com certa facilidade, tu consegue superar muito fácil. Eu falo que não é superar muito fácil, mas eu tenho na minha mente um propósito muito maior, que é não me sentir presa a nada que me trave, que não me permita progredir e ser quem eu sou. E eu levo isso para minha vida. Eu já sofri muito, claro, mas eu continuo acreditando que eu estou fazendo o que é melhor para mim. E eu sempre vou ser prioridade na minha vida, sempre. E agora o meu filho também. Pô, que depoimento maravilhoso. Eu adoro conversar com empreendedoras por isso, né? Que hoje a gente sabe que ainda é um movimento feminino Sim. dentro do empreendedorismo. Hoje eu acho maravilhoso ver vocês com um movimento de network só para mulheres, treinamento só para mulheres, a conversa, o bate-papo, o diálogo para falar de negócio. Essa roda de network feminino eu acho essencial porque a gente precisa de mais mulheres em cargos políticos, em cargos Concordo. em empresas. É necessário. Tipo, eu tenho uma sócia que eu tenho colaboradoras. Eu adoro que tenham mulheres para ter uma visão do mundo como ele é hoje. Mulher resolve tudo. Mulher Perfeito. consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo que o homem não consegue. Pra mim é Não incrível consegue. trabalhar com mulher. É difícil. E Homem é difícil. Homem Era ele isso é aí. muito. Vou fazer isso, é isso aqui. É. A mulher, ela tem uma capacidade, assim, de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, que é incrível. Eu A falo minha- que às vezes eu não entendo. Como eu consigo fazer isso? A minha esposa, ela olha assim e eu falo, pô, amor, tem que fazer tal coisa. Ela, isso eu já fiz ontem. Isso é Não, verdade. isso daí eu já fiz, tudo isso que tu tá pensando eu já fiz, esquece, já tá tudo feito. E olha, eu te falo que eu acredito muito no empreendedorismo e na internet. Quando eu falo internet, eu falo da minha profissão também, influenciadora, para libertação de mulheres. Quando você para pensar, muitas mulheres hoje ascenderam socialmente, mudaram de vida com a internet, como influenciadoras mesmo. A maioria dos cases de influenciadoras, blogueiras, são mulheres. E a gente percebe que é um mercado que ele deu espaço.
também feminino Sim. para mulheres. Que a gente vê que em várias esferas da sociedade, homens têm mais espaço, têm mais prestígio. Na internet, a gente vê o movimento feminino tendo tantas possibilidades. E assim, eu falo que eu acompanho influenciadoras, inclusive influenciadoras aqui de Belém, que tem uma história assim que são influenciadoras. Hoje eu posso falar assim, não, eu sou engenheiro, eu fiz isso, aquilo, e me tornei influenciadora. Mas eu tenho amigas que, de fato, não tiveram oportunidade nenhuma na vida. E com a profissão de influenciadoras mudaram totalmente a virada de chave da sua vida. E hoje se sustentam suas famílias, têm independência financeira. Então, eu acredito no poder da internet. Tanto que hoje, nos meus treinamentos, eu falo do poder da influência também. De Sim. você usar a sua influência ou para você realmente criar um negócio físico ou digital, ou realmente trabalhar com isso. Por quê? Porque a gente precisa de boas influências. Então, qualquer pessoa já pode ser influenciadora na internet. Tem também um certo preconceito, é só fazer uma dancinha, é só fazer uma bobagem. Mas não, tem pessoas que sabem muito, que podem ensinar, que podem te conduzir, que podem te inspirar. E é isso que eu acredito. No poder da internet e da influência para fazer o bem, para ensinar, para realmente construir na vida de outras pessoas. E no meu caso, o público feminino, né? Pô, maravilha. Quando tu. Quando é que dá o start pra tua criação de salão e tudo mais, e estúdio que eu já vi que tu tens? Foi. Isso foi nesse período também ou foi um pouco mais na frente? Pois é, quando eu saí da faculdade no ano de 2016, eu já trabalhava como maquiadora, eu já tinha o meu primeiro estúdio de maquiagem, se eu não me engano, eu estava começando a construir o outro. E Tu já aí, tinha um. com um ano atendendo em domicílio, eu consegui montar uma pequena salinha, assim, de maquiagem que mal cabia eu, a cliente, alguém para esperar com uma cadeira de maquiador. Lembro que eu aluguei uma salinha, fiz um empréstimo da caixinha da minha avó de R$ 1.800 para mandar fazer um camarim. Eu nunca paguei ela. E aí eu fiz esse empréstimo e comecei a montar esse negócio lá. Foi dando certo, foi crescendo. Nesse meio do caminho, eu falo que eu sempre estou muito atenta às oportunidades. É por isso que eu faço muita coisa. Tem gente que olha e fala, como é que tu consegue fazer tanta coisa? É porque eu estou muito atenta às oportunidades e eu não deixo escapar. Ainda mais se eu gosto de fazer aquilo, se tem paixão naquilo. Quando eu comecei a maquiar, muitas clientes vinham com a pergunta, Amanda, tu sabe onde aluga roupa para evento? Porque, cara, eu vou comprar um vestido de festa, tua mulher deve saber. Tu vai comprar um vestido para usar uma vez, um vestido com pedraria, um vestido social, caríssimo. Sim. E a gente sabe que vai usar uma vez, porque ainda mais na era da internet, ninguém repete roupa, ainda mais uma roupa assim no casamento, todo mundo vai saber. Então a gente realmente usa uma vez um vestido social, ou guarda anos para usar depois de anos e ninguém vai lembrar. Aí já muda a maquiagem, o cabelo, o acessório. Só que é um investimento alto. Então eu percebi uma grande demanda de clientes querendo saber onde é que alugava. E eu não sabia. Por quê? Porque eu sempre gostei de criar minhas roupas. Quando eu terminei de fazer engenharia, eu fui fazer design de moda, porque era um hobby, uma paixão. Sempre gostei de moda também, não é só maquiagem. Para mim, o universo da beleza todo me fascina. E aí eu sempre gostei de criar minhas peças. E eu tenho uma tia que é costureira, que ela sempre fazia os modelos que eu pedia para ela. Então, todos os eventos que eu ia, casamento e tudo mais, eu criava meus vestidos e toda vez que eu postava era um boom. Onde vende esse vestido? Quem é que fez e tudo mais? E sempre era autoral meu. E aí eu lembro que teve uma situação que eu precisei comprar um vestido. Porque era um casamento de uma prima minha e a minha costureira faria o vestido de casamento dela. E aí ela acabou atrasando no prazo e ela falou para a família toda assim, olha, ninguém vai ter roupa, só a noiva. Se virem aí, vão com o que vocês têm ou vão atrás de roupa. E eu não queria repetir roupa. Porque nessa época, já era pós-faculdade, eu já estava na internet, as pessoas já me conheciam mais ou menos. E aí eu falei, eu quero um vestido novo. E eu fui atrás desse bendito vestido. Aí eu entendi o que os meus clientes passavam. Não tinha loja, assim, na época de alugar. As lojas que tinham modelos extremamente ultrapassados. Não era dentro da tendência, vestidos mofados, assim, não tinham cuidado. Ou tinha que investir muito alto no vestido de festa. Eu lembro que eu paguei um vestido preto básico simples mesmo, na época de bandagem, que estava em alta. E eu paguei quase R$ 1.000. Sofrendo mesmo. Na maquiadora iniciante, tendo que passar lá de 12 vezes o vestido. E aí eu falei, isso é um negócio, é uma oportunidade de negócio.
Lembro que eu olhei meu guarda-roupa, peguei todas as peças que eu tinha guardadas, que eu mandei fazer, peguei os da minha mãe, pedi de prima, como era uma costureira da família, eu Aham. confiava nos vestidos que elas faziam para minha prima também. Aí eu sabia que era bem feito, pedi vestido de todo mundo, eu consegui juntar na época acho que 7 vestidos. E eu postei, criei um Instagram e disse que eu ia alugar roupa, que eu ia alugar esses vestidos. Só que aí eu não tinha lugar para alugar. Eu tinha acabado de montar uma salinha muito pequena no meu estúdio, vestido de festa grande, né? Volumoso, não dava para eu encaixar ali em algum lugar. Então eu falei, vou fazer no meu quarto. Vou alugar no meu quarto esses vestidos. E aí eu atendi a cliente, coloquei um valor mais em conta, até porque eu não tinha espaço para receber e tudo mais. E aí começou a surgir cliente para alugar vestido também. E aí elas iam lá em casa, eu lembro que o meu marketing era, agora falando de marketing, eu não tinha como concorrer com uma loja grande, eu não tinha como concorrer com um salão de beleza grande, mas eu sempre atrelava a minha comunicação do tipo, se você não tem tempo para ir numa loja, eu te atendo em qualquer horário, isso no ateliê e na maquiagem, tá? Eu atendi muito de madrugada fazendo maquiagem para foto de formatura, que é 6 da Sim, manhã. sim. E aí a galera que trabalhava, fazia faculdade, que realmente não tinha tempo em horário comercial para ir numa loja, elas iam no horário da novela das 9 lá em casa e eu atendia elas divinamente. Era o teu diferencial. E era como eu tinha como me diferenciar. Sim. Era a forma que eu conseguia. Eu não tinha estrutura. A minha casa sempre morou penca de gente. Era mãe, vó, tia, 1000 irmãos, papagaio e periquito. Então eu chegava lá em casa, ela dava boa noite para todo mundo que estava na sala vendo a novela e entrava no meu quarto e eu atendia ela da melhor forma possível para promover aquela experiência. E eu confiava muito nos vestidos que eu criava. Eu criava para mim, né? Então eu acreditava muito nos modelos, eu acreditava muito no meu bom gosto mesmo, que veio da minha mãe, ela que me ensinou. Perfeito. E aí eu comecei a alugar vestido. Pouco tempo depois, eu aluguei a salinha do lado do meu estúdio, e aí eu montei o estúdio e um ateliê pequeno. E assim eu entrei de fato nesse mercado da beleza da maquiagem. Eu fazia maquiagem e alugava o vestido. Com o tempo eu comecei a criar minhas coleções, com o tempo eu fui aumentando a demanda, como eu só tinha uma costureira, eu precisei comprar peças, e aí eu já consegui montar um estoque, um acervo bem legal, para atender mesmo o meu público que procurava pelos dois serviços já, a maquiagem e o aluguel. Caramba, é legal a galera que tá ouvindo, principalmente a galera que te segue, talvez não saiba dessas histórias, porque às vezes a pessoa que te segue hoje, a menina que quer empreender, que quer ser influenciadora, já quer ser a Amanda de hoje. Porra. Mas só que eu vejo, tipo assim, a Joy, por exemplo, que a gente conhece, né? Nossa amiga em comum Sim. que nos conectou. Ela, pô, conhecia a Joy na faculdade, velho. A Joy tinha uma mala e uma muda de roupa. Sim. E ela começou atendendo uma salinha assim no kitnet, e era o melhor que ela tinha, ela dava o seu sangue Batia a ali, foto no velho. tapetinho, a No- Joy, eu lembro. Então, tipo assim, cara, qual é o melhor que você tem pra dar hoje? O que você tem hoje que você vai dar o seu melhor. Não interessa como. Dá o melhor, velho. Exatamente. Eu comecei primeiro atendendo na casa dos outros, depois no meu quarto, onde a cliente tinha que passar por todos os meus familiares na sala. Eu tinha só um copo com água para oferecer para ela, mas aquilo era o que eu podia naquele momento. Sim. Eu falo que se eu não tivesse, primeiro, observado a dor das minhas clientes, escutado mesmo o meu cliente, o que, que ele precisava, e vendo dentro das condições que eu tinha, como eu podia ajudar esse cliente a atender essa necessidade, eu estaria parada, travada. Porque o meu negócio começou ali, eu comecei a me expor ali, eu comecei a realmente ver as oportunidades ali, dentro do meu quarto, com os vestidos que eu já tinha, porque eu não tinha como investir inicialmente, eu não Perfeito. tinha dinheiro. Então foi aí que começou de fato a minha história no empreendedorismo com a maquiagem e acho que menos de um ano depois com o ateliê e eles foram seguindo juntos por um bom tempo, a maquiagem e o ateliê. Tanto que o meu segundo espaço, como eu falei, eu fiquei atendendo um ano em domicílio, aí eu consegui alugar uma salinha. Depois de um ano, eu consegui implementar o ateliê ali e já vi que o espaço estava pequeno. Eu precisava de mais. Aí eu fiz um investimento, aluguei uma casa mesmo, que eu pudesse unir os dois negócios melhorar cada vez mais a experiência da minha cliente. Aí que foi a virada de chave do teu negócio? Nesse segundo espaço foi porque eu tive muita visibilidade em relação, eu já estava bem consolidada no mercado, só que também foi a primeira vez que eu quebrei. Foi quando eu fiz esse investimento. Por quê? Porque eu aluguei essa casa e eu tinha plena certeza que aquilo ia dar certo para mim. Era uma casa antiga, eu lembro que ela tinha uma estrutura muito grande, um pé direito alto, ia ficar perfeito para o que eu queria, a ideia de um ateliê.
algo mais feminino, delicado. E aí eu lembro que quando eu aluguei essa casa, eu perguntei pro corretor se tinha como negociar pra gente fazer uma reforma, porque quando eu aluguei ela tava bem danificada mesmo. Entendi. Tinha que fazer reforma assim, de piso, de parede, não era só O decoração. cuidado, né? E eu precisei fazer um investimento alto e o corretor falou pra mim assim: ah, a dona não tem interesse nenhum em reformar, fica a seu critério. Como eu via o meu futuro ali, eu lembro que eu fiz pela primeira vez um empréstimo na minha vida, não foi nem no meu nome, foi no nome do meu ex. Eu só faço no nome dos outros, já percebeu? E aí eu fiz Fica o a nome dica aí. dele. E aí eu fiz um investimento nessa casa, assim, para deixar perfeito o ateliê e o estúdio juntos, para quando a cliente entrasse, assim, ela já se deparasse com aquilo. E às vezes ela ia ver um vestido, mas ela via um estúdio de maquiagem, já era oportunidade para ela fechar a maquiagem dela comigo. E quem aluga vestido ia querer maquiagem, era o mesmo público. E então montei tudo como eu idealizei. Inclusive fui morar nessa casa porque ela acabou ficando muito grande. Então, como eu tinha ficado noiva, eu falei, dá para viver aqui também. Vamos ter o nosso cantinho. E aí montei, estruturei toda a casa. Só que aí foi um erro meu. Quando eu fui alugar esse ponto, eu fui de dia lá. Era perfeito, super movimentado. Era ali no Humaitá, com Almirante Barroso e João Paulo. Eu sempre trabalhei no Marco, né? Então, Sim, para mim era muito bom. Aqui perto até, né? sim. E aí, só que quando dava 6 da tarde, tudo fechava ali, ficava deserto. Deserto. Pra cá é assim, fica tudo deserto. E aí, quando eu me mudei e comecei a observar isso, eu falei, caramba, meu negócio é de fecha tarde. Sim. O meu salão fica até tarde. E aí eu lembro que o primeiro baque foi quando a gente recebeu uma visita da nossa família lá. A minha cunhada com os bebezinhos dela de colo. Saiu de casa, colocaram uma arma na cabeça dela, Eita. levaram o carro dela na frente de casa. Já traumatizei. Aí, não, vamos colocar câmera, vai melhorar. A gente coloca um segurança a partir de determinado horário para deixar teus clientes no carro e tudo mais. Só que eu já fiquei muito insegura. Isso tinha, sei lá, 4 meses que eu tava morando lá e trabalhando. Eu tava pagando ainda meu investimento. Passou mais de 2 meses, o meu ex entrando na garagem, vindo de um evento, isso foi num sábado, eu tava trabalhando, aí eu tinha encerrado o atendimento, fechei toda a casa, como a gente morava só nós dois, eu tinha muito medo quando eu tava sozinha, então eu fechei tudo a casa. E aí eu só vi a cachorrada latindo, 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 e eu, que essa cachorrada tá latindo? Quando eu vi a vizinha já gritando, Amanda, levaram ele. Quando ele entrando na garagem, entraram 2 assaltantes com ele, sequestraram ele dentro de casa. E Eita. nas imagens das câmeras, a gente via, eles ainda tentaram forçar o portão, só que eu não tava ouvindo, acho que eu tava ouvindo música dentro, eu não sei. Como a casa era grande, eu tava lá para trás, na cozinha, na parte que a gente morava. A frente era trabalho e atrás eu morava. Então, eu realmente não ouvi toda a situação. E acho que como eles ouviram os cachorros latindo, eles não arriscaram entrar na casa, levaram ele. Aí pra mim eu falei, não quero ficar aqui nesse lugar, não. Cara, não importa se eu investir 10, 20, 30, 50 mil, eu quero ir embora daqui. Aí como é que vai embora? Que tu não pode levar piso, tu não pode levar parede, tu não É, pode levar nada. sim. E não sei se a galera sabe quando tu faz um empréstimo e faz um investimento, ele demora a se pagar, Sim, às enquanto vezes tu tem que anos. pagar o empréstimo, ainda tem que fazer girar o negócio. Então, imagino que foi uma decisão assim difícil, né? Nossa, Sair dele. foi, porque só que foi um trauma tão grande, eu não me sentia segura e eu pensava muito na minha cliente também. Eu falei, imagina só, já foi 2 pessoas da minha família que sofreram uma situação assim. Isso é uma cliente. Aí ela É, também posta nas redes sociais, foi assaltada dentro do salão da Amanda. acaba com a tua A carreira. salão da Amanda é perigoso e não era um ponto muito bom Sim. ali. Só que de fato ficava muito soturno e como tinha muita casa grande, chamava muita atenção esse perímetro. Aham. Já depois os vizinhos já me contaram que teve situações de sequestros dentro de casa, assalto dentro de casa. Aí foi pior. Não aguentei. Tava com 6 meses lá, todo o meu investimento lá, quis sair. E eu até tentei procurar um ponto nesse mesmo estilo. Uma casa que eu pudesse trabalhar também, só que eu não queria na rua. Me traumatizou o fato de ser beira de rua. Sim, sim. E não teve jeito. Aí eu aluguei uma casa, na época numa vila fechada, e eu precisei ver um outro ponto para montar o meu, no caso seria o terceiro estúdio. Só que eu não tinha mais dinheiro, ou eu voltava a atender em domicílio,
ou eu arrumava um emprego normal e Pô, até chegou a esse recuperar. ponto, então, Chegou, teu porque negócio. todo o investimento estava ali. Quebrou mesmo, valendo. E aí foi que, assim, eu falo que as coisas acontecem como tem que ser e Deus está agindo a todo momento. Nessa mesma época, meu pai trabalhava na Infraero e começou o processo de privatização, né? E aí eles deram a opção lá de demissão voluntária, porque, enfim, era incerto o futuro dos funcionários da Infraero. E meu pai optou por se demitir da Infraero na época, voluntariamente, para receber um valor e seguir a vida dele, que também é hoje, ele também é empreendedor. E na época ele me ofereceu a grana para eu me recuperar, emprestado, porque do banco eu não tinha como pedir mais. E aí eu já estava naquele momento. O que que eu vou fazer? Aí ele foi minha luz no fim do túnel. Por isso que eu falo, durante toda a minha vida, eles não tiveram como me ajudar financeiramente em todas essas jogadas. Mas no momento que eu mais precisei, teve oportunidade. Então ele foi assim, o meu banco, meu pai na época, me emprestou essa grana. E aí eu já montei esse novo estúdio, me recuperei. Trabalhei muito para conseguir também, né? Porque já foi um estúdio bem maior que eu montei. E aí foi que realmente foi o meu boom, porque ele era um espaço muito bonito, muito amplo, e eu realmente vivia aquilo. Eu vivia no estúdio, eu já tinha uma certa audiência na internet que gostava de acompanhar a minha rotina com a equipe ali. Isso que eu ia te perguntar, tu já fazia uma grana com a internet nessa época? Não monetizava, não ganhava dinheiro, não cobrava por publicidade, mas eu já estava construindo uma audiência e Sim. ali era a minha principal captação de cliente. E eu acho que tu fazia uma coisa legal aí nesse período, porque tu atendia as mulheres e com certeza teu atendimento era muito bom, senão tu não era o que tu é hoje. E quando tu fideliza a pessoa no orgânico, quando ela vai pro digital, ela fala muito bem de Eu ti. tenho clientes que eu atendo desde que eu atendia na casa Ó, delas. tô falando. Pra ter noção, eu tenho uma recorrência de clientes muito grande. E olha que hoje em dia eu não estou mais à frente ali, eu não sou o operacional do Sim, meu sim. negócio. Hoje, graças a Deus, eu consegui formar equipe, porque eu fui por outros caminhos também. E elas vão até hoje lá, elas confiam na marca já, Amanda Bastos. Elas não é só na mão da Amanda Bastos, no pincel que executa lá, elas confiam na marca. E para mim isso é a maior lição da minha vida, assim, em relação ao empreendedorismo. É você deixar um legado que as pessoas confiem na sua marca. E a sua marca, ela transcende quem é você, pessoa física. Ela é sua equipe, ela são seus valores, ela é a cultura da sua empresa. E isso a gente tem muito forte, eu confio muito na minha equipe. Eu falo que as pessoas hoje elas seguem assim muito o que eu acredito. Só trabalha comigo quem realmente tem os mesmos valores que eu, tem a mesma visão de mundo do que eu, e é por isso que deu certo. Tanto que eu tenho equipe que trabalha anos comigo desde o começo lá. E foi justamente nesse espaço que eu comecei a formar a equipe, construir audiência na internet, me estabelecer de fato como uma autoridade dentro do meu negócio. E aí, quando tudo estava já estável, contas se pagando, empréstimos se pagando, eu já estava divorciada, tudo fluindo, pandemia. E foi, a pandemia foi uma virada de chave. Não foi ateliê, agregar meu negócio, não foi assalto, não foi sequestro, foi pandemia. Porque aí eu vi se eu sabia fazer o Porque o negócio. teu negócio era físico, né? Meu negócio era físico e dependia 100% de evento. Por quê? Eu trabalho como maquiadora e o meu estúdio é estúdio de maquiagem. O nosso foco a gente é especialista em produção para evento. A gente trabalha com atendimento de noiva, formandas, debutantes, eventos sociais. A gente se especializou, não é à toa que a gente é referência hoje. A gente está sempre um passo à frente ali quando a gente fala de capacitação, técnicas mais atuais no mercado e tudo mais, porque a gente é especialista nisso. Perfeito. E como eu sempre fui da maquiagem, eu não era cabeleireira, eu nunca quis montar salão de beleza. É porque é algo que eu não dominava. Eu gosto de ter as coisas muito bem, eu gosto de entender do que eu faço. E eu não ia entender de salão de beleza. Eu não sou cabeleireira. Então a gente se nichou muito em mercado de beleza, maquiagem mesmo. E ateliê, que era aluguel de trajes para eventos. Aí quando fechou a pandemia, não tinha evento.
me quebrou na maquiagem, que não tinha cliente pra maquiar, Sim. porque se eu fosse salão de beleza, a mulher ainda fazia o cabelo, Uhum. ainda fazia as luzes dela. Tu acha que elas ficavam feias na pandemia? Nunca. Tem amiga que tem salão, o auxílio caía, era luzes no cabelo. Não tinha essa. Duvido que a tua mulher não tava bonita na pandemia. Sim, Eu sim. tava. Então, mas não tinha como fazer. Eu lembro que eu fiz um dos últimos casamentos na pandemia, eu atendi, acho que uma das últimas noivas que casou na pandemia. Foi horrível. Eu lembro que eu atendi de máscara, de luva na época, de tudo. E a noiva tensa, sem saber se iam deixar ela casar, se ia poder ter convidado. Saiu até em Caramba, todos velho. os Instagrams de fofoca isso. Porque a noiva foi cancelada porque ela não quis cancelar o casamento dela. E eu que atendi essa noiva. E foi, assim, uma experiência muito ruim. Ela estava muito tensa, foi realmente bem pesado. E aí, realmente, eu não tinha cliente. Porque não tinha evento, não alugava vestido, não fazia maquiagem. Aí foi a virada de chave na minha vida. Por quê? Porque eu precisava fazer alguma coisa. Mas o que eu ia fazer? Aí o que eu tinha? Eu tinha um negócio que não estava mais me dando, não estava faturando nada. Eu tinha funcionário para pagar. Eu tinha, porque eu não queria, apesar de ser emprestadora de serviço, a maioria é autônomo, eu não ia largar de mão minha equipe, Abandonar a né? galera, né? Assim, se virem aí. Não. E aí foi que na época, o meu namorado, eu já estava namorando, foi uma pessoa assim que eu falo que contribuiu anos-luz na minha vida. Nossa parceria, assim, até hoje, um grande amigo, porque também me ensinou muito sobre negócios, sobre vida. Que legal. E ele foi, assim, a pessoa que falou pra mim: tu precisa usar a audiência que tu tem a teu favor, que é a única coisa que tu tem agora. Tu precisa fazer o que tu faz muito bem no offline, agora no online. E aí eu falei, como eu vou fazer isso? Cria um produto digital. Tu não dá curso de maquiagem? Vai dar na internet também. Só que, eu não sei porquê, eu nunca tive medo, mas naquele momento me deu um certo medinho, assim, ai, Sim. será que eu consigo fazer isso? Será que eu tenho essa capacidade? Algo que eu nunca tinha estudado o mercado digital desse jeito. E aí eu lembro que ele tinha ido me deixar no trabalho, eu ainda estava indo pro estúdio, né, para tentar organizar as coisas, ainda não tinha fechado 100%. Isso também, ele teve o time muito no início, em março ainda, quando as coisas começaram a fechar na pandemia. Entendi. E eu lembro que ele me deixou lá no estúdio e falou assim, olha, pensa aí no teu produto que tu vai lançar. Aí eu pensei que ele fosse esquecer isso, aí eu falei assim, tá bom. E fui trabalhar, né? Quando eu voltei, ele foi me buscar de noite, ele falou assim, e aí, vamos lançar o teu curso? Aí eu, porra, que curso? Ele falou, teve o dia inteiro pra pensar. Só que eu pensei que ele fosse esquecer disso. Ele falou, não, tu vai fazer isso, não, tu vai perder o tempo. Já tem uma galera lançando lá pra fora. E em Belém ainda não tinha ninguém Sim. lançado nada. E eu lembro que a gente chegou em casa, eu tava com a roupa do corpo ainda, né? Nem entendia nada de estratégia de imagem, eu tava com o cabelo sujo, um body neon, eu lembro até hoje, eu tenho esse vídeo guardado pra eu lembrar o quanto que eu tava mal vestida nesse vídeo e nunca mais fazer isso. E aí ele falou assim, vai, eu vou segurar o celular, lança teu curso. E aí foi sob pressão mesmo. Eu não tinha cronograma, eu não tinha ideia do que eu ia fazer, eu não tinha organizado nada, mas eu peguei e abri o meu story, que eu devia ter acho que quase 20 mil seguidores na época, 2020. Ele segurou o celular e eu falei que eu ia lançar o meu curso. Eu lembro que estava prestes a entrar na quarentena. Aí a sacada que teve na minha cabeça vou lançar um curso, vai ser o Quarentena com Amanda Bastos. Por quê? Vai ficar todo mundo 40 dias em casa de quarentena, mas vocês vão ter conteúdo para consumir. Vou ter 40 dias de conteúdo, vou fazer todos os dias, eu vou gravar a aula, umas seriam ao vivo, outras seriam gravadas, mas todo dia vocês vão ter aula. E a sacada maior, já vinha uma tendência do Sul e Sudeste, lançamento de produtos digitais de maquiagem. Só que nessa época eu estava fazendo minha primeira pós-graduação, que foi em marketing e mídias digitais pela FGV. Caramba, tu tava estudando. Nesse meio tempo eu estava estudando. Por quê? Porque eu queria fazer marketing para o meu negócio. Eu já fazia tudo, mas eu queria dominar aquilo, realmente. Técnica, me aprofundar. Nesses teus 20 mil seguidores que tu tinha nessa época, como era? Era intencional que tu já fazia ou era uma coisa... Era público 100% feminino que queria consumir conteúdo de beleza, maquiagem.
Era assim, era muito nichado, a ponto de que a minha captação de cliente era toda pelo Instagram, totalmente orgânica, e eu tive essa resposta justamente no curso. Por quê? Porque quando eu lancei, beleza, tive a sacada do nome, vocês vão estar comigo. Aí a galera que já estava com medo, o que eu vou fazer na quarentena? Tenho que consumir. Já se agarrou ali. E aí eu falei, um curso de marketing, de maquiagem e marketing. Por quê? Eu tava para terminar minha pós Aham. e eu vivi aquilo muito na prática no meu negócio. Eu falei, eu consigo ensinar alguma coisa sobre isso. Sim. Eu estudo muito sobre isso. E foi o diferencial, porque depois as outras maquiadoras que lançaram o curso de maquiagem. Então o meu, ele teve uma visibilidade muito grande, tanto que o meu crescimento na internet foi a partir desse curso, porque como eu consegui vender, eu lembro que organicamente, isso sem Hotmart, o que que eu fiz? Eu criei um Instagram privado, eu atendia pessoa por pessoa, não era nada automatizado. Era eu, o meu ex e a minha secretária do estúdio, que eu transferi essa função para ela, de atender as pessoas. Na época não tinha Pix, era TED, eu levei muito golpe também, Sim. link de pagamento. Aham. E aí eu aceitava pessoa por pessoa no Instagram. Porque eu não sabia como fazer e eu precisava fazer rápido. Eu ainda não tinha estudado nada de plataformas e tudo mais. Então foi muito orgânico mesmo. Criei o perfil e eu fiz acho que umas 2.000 vendas na pandemia. Caramba, que top. E isso para mim foi assim um marco muito grande, porque eu vi de fato o poder da internet. Eu consigo lembrar que eu pensava assim, caramba, eu consigo colocar no máximo 20 alunas numa sala de aula dando curso de maquiagem, eu coloquei 2.000, e são 2.000 que estão falando de mim, estão compartilhando, Perfeito. estão me dando... Até hoje, no meu perfil, tem lá feedbacks, porque foi um curso que foi tão transformador na vida de muitas mulheres, eu falo por quê? Porque eu consegui realmente entregar tudo o que eu sabia em 40 dias, e muitas mulheres, a partir dali, começaram a construir o seu negócio no ramo da beleza e tiveram um olhar diferenciado para o marketing que antes não tinham, que nunca tiveram oportunidade de estudar, de entender o que era isso. E aí elas conseguiram, dentro de um produto, ter esses dois conhecimentos e realmente construir uma carreira a partir dali. Então, são feedbacks que eu guardo com muito carinho no meu perfil mesmo. Se você clicar lá, muitos depoimentos de alunas. Então, foi aí que teve o meu crescimento no Instagram. E como nesse momento de pandemia que não foi rápido, né? Não. Foi algo que demorou. Eu Demorou bastante gravei tempo. meu primeiro produto digital, meu primeiro infoproduto, que foi os cursos da quarentena, né? Mas ainda assim eu tinha tempo livre. Por quê? Porque eu já não estava direto, não tinha ateliê para tomar conta, não tinha estúdio para fazer maquiagem, que era o que demandava mais tempo. Eu tinha terminado a minha pós, tinha gravado o curso, e aí foram surgindo os convites. Ah, quanto é que tu paga para fazer publicidade? Quanto é que tu paga para fazer um provador? Eu não fazia ideia. Para mim era só ganhar roupa de graça, maquiagem, tava tudo certo. Sério. E aí eu falei, não, isso aqui é um negócio também. As marcas te procuraram. Nossa, muito. Eu lembro que na pandemia, eu praticamente vivi só com publicidade, dinheiro de publicidade. Marcas me contratando e assim, todo dia tinha trabalho, todo dia. Porque, querendo ou não, pra moda feminina, negócio de roupa, pandemia, se você soube usar a internet a seu favor, você ganhou dinheiro. A Joy cresceu na pandemia também. Sim, Foi assim sim. que a gente se conheceu. Por quê? Porque imagina só, mulherada louca em casa, com auxílio no bolso, querendo gastar. Então, assim, era até para aliviar a ansiedade mesmo, a gente acabava comprando. Isso é muito natural do ser humano. Às vezes a gente quer aliviar a ansiedade, compra uma besteira, come alguma coisa. E mulherada compra roupa. Sim. Então, tinha muita marca em ascensão que queria divulgar seu produto. E eu tinha uma estrutura, tinha um estúdio lindo, tinha um celular de qualidade já na época, tinha toda a iluminação, porque era iluminação de estúdio de maquiagem. Falei, eu posso gravar Tinha audiência, que é importante. Tinha uma audiência qualificada, que era um público feminino. Então eu vi uma nova oportunidade de negócio, que era trabalhar com o que lá atrás era o que eu já queria. Porque lá no ensino médio eu falava, eu quero ser blogueira. Então a oportunidade de ser paga para ser blogueira era a primeira vez que eu estava recebendo. Então eu comecei a organizar o meu perfil, o meu conteúdo para fazer publicidade para marcas. E para mim foi uma grande escola, eu sempre falo isso. Porque apesar de você estudar marketing, de você aprender tecnicamente, ler muito livro, quando você vive na prática a realidade de negócios, principalmente negócios locais aqui da nossa região, você realmente domina coisas que não dominaria numa sala de aula. Então, eu Perfeito. sempre utilizei
dessa oportunidade que eu tive de estar inserida na realidade de empresas, entendendo a dificuldade, entendendo como eles queriam se comunicar, para realmente criar o meu método de ensino. Poxa, como é que eu solucionei esse problema aqui? O que é que eles querem comunicar? O que é que eles precisam? E para validar muita coisa que eu ensino hoje, até por experiência. E até hoje eu faço publicidade, até hoje eu sou influenciadora, porque eu aprendo muito sendo influenciadora. Para mim é uma escola todos os dias. E foi a partir daí que eu realmente me estabeleci como influenciadora também. Eu lembro que nesse período, como a pandemia durou muito tempo, eu optei por fechar o meu estúdio. Não porque a gente não estava conseguindo manter, pelo contrário, graças a Deus eu mantive todos os meus funcionários. Pô, que massa isso, né? Todo mundo recebeu seu salário normal por conta dos produtos digitais lançados e por eu ter conseguido entrar em outro mercado, né, que era da influência. E aí eu decidi fechar o estúdio porque tive perdas significativas na pandemia, perdi minha avó, que foi que me criou. E nesse momento a minha mãe se ausentou, que era minha sócia, sempre foi meu braço direito desde o início. Ela falou: quero ficar mais em casa agora com a família, não quero mais fazer nada. Eu respeitei muito isso. Claro. E eu me vi realmente sozinha ali. Tipo, agora sou eu e eu. Porque, querendo ou não, a parte chata do negócio administrativo, eu tinha alguém para carregar o fardo para mim, que era minha mãe. Sim. Eu conseguia simplesmente ser a estrela do negócio, o operacional, a executora. E toda essa parte mais burocrática, ela sempre esteve ao meu lado. E quando eu me vi tendo que fazer tudo isso, eu me vi também muito desgastada. Eu estava já muito cansada e eu via que eu não estava tendo mais qualidade de vida. Eu estava trabalhando muito, e foi que eu decidi fechar o estúdio, porque eu estava mantendo mais para eu não perder o ponto, até passar a pandemia, porque dinheiro não entrava com maquiagem e aluguel de roupas. E aí eu aluguei uma casa enorme, para eu conseguir trabalhar em casa e conseguir ficar mais tempo com minha família. Porque na época eu estava no relacionamento, né? Então ficar mais tempo juntos e tudo mais. E nisso eu montei um estúdio de gravação em casa. Eu montei para gravar não só conteúdo, mas gravar aula. Também lancei produto de marketing. Sim, sim. Nesse período, comecei a dar mentorias em casa, montei um escritório. Montei uma sala de maquiagem também, porque, querendo ou não, vez ou outra aparecia uma cliente. Como eu tinha equipe, como eu sabia que era a única fonte de renda deles, eu falei, eu tenho um espaço aqui, que se vocês querem atender aqui na minha casa, pode ir. Trouxe todo o teu universo para dentro, para um local só. Trouxe tudo para minha casa, montei academia dentro da minha casa, consegui ficar 1 ano e meio vivendo tranquilamente só em casa. Foi que a pandemia passou. Quando a pandemia passou, eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar presa. Tenho que voar. Eu falei, não dá para mim mais trabalhar só em casa. Vivi intensamente, adorei a experiência, mas eu quero meu negócio de volta. E aí foi que eu já montei o meu estúdio mesmo. Voltou a demanda, né, de clientes. E a gente está agora no mercado, voltamos ao estúdio de maquiagem. Eu já não conseguia estar mais tanto presencialmente ali como maquiadora, porque nesse meio do caminho, digamos que tudo começou lá em 2019, 2020. Até hoje, pós-pandemia, a Amanda já se tornou influenciadora, a Amanda já se tornou professora, infoprodutora. Hoje trabalha com palestras, treinamentos também, levando esse conhecimento prático e que eu também estudei. Eu sempre gosto de trazer esse equilíbrio. Sempre eu tento me aperfeiçoar, realmente estudar, mas tento trazer a minha vivência prática de negócio e estando inserida em outros negócios como influenciadora. Perfeito. E nisso eu já não conseguia mais me dedicar somente à maquiagem. Então hoje eu sou gestora do estúdio, temos projetos de expansão, porque eu falo que é o meu negócio, onde eu quero investir minha energia também, porque a maquiagem transformou minha vida lá atrás em vários momentos. Desde a escola, quando eu falei sobre aceitação, sobre encorajamento, sobre autoconfiança, desde ser o meu primeiro negócio, que me deu oportunidade de investir em mim também. Se não fosse a maquiagem, não teria feito faculdade de novo, não teria conseguido pagar a pós-graduação, não teria conseguido realmente ascender, né, socialmente, sozinha. E hoje é algo que eu consigo me ver fazendo pro resto da vida. Cuidando do meu negócio, cuidando de pessoas, cuidando de mulheres, incentivando. E é por isso que os treinamentos e palestras também são prioridade na minha vida.
até hoje, com toda essa bagagem que eu vim construindo. Pô, que massa, velho. Tá ouvindo aí, Hugo, essa história? Uma aula de vida, né, irmão? Eu tô aprendendo Vocês muito. têm que falar comigo, porque se deixar, eu falo muito no Não, microfone. não, vai falando. Mas antes da Amanda falar mais um pouco, se você ainda não se inscreveu no canal, a dor de barriga vai voltar. Não é não, Olha. Hugo? Se inscreve. Pra você que tá vendo aqui, ouvindo a Amanda falar um pouco da história dela. Ajuda a gente. Deixa seu comentário lá se tu tá gostando do podcast. Se não tá, deixa estrela. Ah, se tá no Spotify também, segue, que é importante. Dá 5 estrelas, ajuda nós. Amanda, agora eu quero te perguntar umas curiosidades que Vamos lá. aqui na empresa a gente ajuda outras empresas a crescerem, né? E graças a Deus vem dando muito certo. Eu também atuo na área de palestra, de treinamento. Mas assim, sempre uma dúvida das pessoas é com relação a seguidores, principalmente quem quer viver Sim. de influência no digital. Qual é o caminho que tu acha correto para pessoa trilhar um caminho bom de influência? Igual como tu conseguiu trilhar o teu. Se tu olhar assim, caramba, que tem algumas coisas que são replicáveis, né? O que é que tu poderia soltar com relação a isso? Eu digo que, primeiro, a gente tem que se enxergar como marca. E marcas nasceram para ser únicas. Então, eu vejo hoje nesse mar de pessoas na internet, quando eu comecei, eu digo, já estava em ascensão as plataformas, as mídias digitais. Mas, com o boom, principalmente pós-pandemia, hoje parece que tá muita gente querendo chamar atenção. Todo mundo que tem um celular pode criar um perfil, pode produzir conteúdo e existe uma grande disputa por atenção. E o que eu acredito, estando desde lá no início da internet até hoje, me diversificando ali quando se trata de nicho, indo por outros caminhos, realmente agarrando as oportunidades, é realmente ser autêntica. É realmente passar a minha verdade. Quando a gente vê alguém dando certo, é muito comum a gente querer, o que ele está fazendo? Será que eu posso fazer igual? Posso imitar o conteúdo dele? Posso fazer que nem ele faz? Posso se vestir como ela faz? Mas no final das contas, as pessoas elas realmente vão se identificar com aquilo que elas percebem que é verdadeiro. E é isso que eu sempre tentei transparecer dentro das minhas mídias, o que eu acredito. Então, marca, para mim, é quando você consegue realmente transmitir a sua identidade através do seu conteúdo. Claro que é muito importante para a gente conseguir a atenção das pessoas, entender como é que funciona o negócio. Mas você conseguir realmente passar a sua verdade, ser extremamente real, para mim é o que me trouxe até aqui, o que vai me manter na internet se eu permanecer ali. Eu vejo essa autenticidade no teu perfil e eu vejo que tem até uma escassez, às vezes, da tua presença local mesmo. Tu não é uma pessoa que tá nos mesmos locais que as pessoas costumam estar. Falei isso pra minha esposa ontem, falei, ela tava aqui? Não. Pô, não vejo, eu toco num grupo que se chama Nosso Tom, eu acho que tu já deve ter ouvido, de samba e pagode, então eu tô em Tu festa. toca no nosso tom? Eu toco no Nosso Meu Tom. Deus, eu tô com um artista aqui. É, eu toco lá. E, cara, eu nunca te vi numa festa. Ou eu não lembro, mas eu não lembro de ter te visto em lugar nenhum. Não é o meu. É, então, tipo, tu é a pessoa que realmente faz a coisa do teu jeito, da tua maneira. É, Isso daqui que tu falou me lembra do livro do Michael Porter, não sei se tu já ouviu falar dele. já. Então, ele fala sobre isso, de valor único de mercado. Tipo assim, não importa não pensar em concorrência, por exemplo. Você tá numa prateleira única. Eu te vejo muito nessa fala que tu acabou de dizer, né? E o que mais tu pode soltar pra gente, por exemplo, com relação à retenção de público? Que eu vejo que tu faz muita publicidade, é do teu jeito, é no teu dia a dia, não é nada forçado. Hoje, graças a Deus, eu tenho o poder de escolher as marcas que eu trabalho. E eu tento conversar de uma forma muito sincera, inclusive com quem vai me contratar. Eu sei as empresas que eu vou dar retorno, que o meu público vai realmente se conectar e acreditar no que eu tô falando, vai confiar em mim. Tipo assim, não é todo mundo, não, eu quero que tu divulgue isso aqui. Tu Porque fala, pô, eu isso daí não entendo combina que com o meu público. quando eu falo, marcas foram feitas para serem únicas.
Eu sei que eu tenho uma marca e eu sei que tudo que está envolvido na atmosfera da minha marca tem que fazer sentido dentro da minha vida, da minha realidade, porque senão tem um ruído, tem uma incoerência, as pessoas percebem um. Não é da Amanda isso. É tipo eu postar, como tu falou, numa festa. É algo que é atípico na minha comunicação, no meu conteúdo, porque não é algo que é de mim. Mas, assim, quando uma marca vai me contratar, eu faço toda essa avaliação, se ela está inserida na minha rotina, se faz sentido para mim. Por exemplo, agora eu estou fazendo muita publicidade de marca de bebê. Nunca que eu aceitaria um contrato assim Legal. antes, mas aqui agora faz parte da minha realidade. E assim também as marcas têm que estar atentas que eu sou apenas um elemento do brand delas. Sim, Então eu perfeito. preciso também estar muito coerente com o que elas querem comunicar, com o público que elas querem atingir. Então hoje, para eu conseguir ter essa confiança do meu público, eu faço uma seleção muito bem detalhada das marcas que eu vou trabalhar. Eu procuro realmente gerar essa identificação, porque isso se traduz na verdade, que é o meu principal objetivo ali. Conseguir passar essa verdade para o meu público. E eu costumo dizer que hoje a internet ela acabou ficando bem superficial. Por quê? Porque a gente está numa era que todo mundo está consumindo conteúdo, as pessoas estão ali na internet. Então, como é que eu vou me posicionar de uma forma muito bem estratégica e pensada para conseguir de fato a atenção das pessoas? Porque as pessoas estão na internet, mas elas estão assim, ó. Se tu parar assim meia hora olhando um feed e eu te perguntar assim, o que que tu viu aí? Nada. Tu não te lembra o que que tu viu. Verdade. Tá no modo tão automatizado, tá tudo muito. Realmente, a galera virou robô. As pessoas têm muita atenção, tá dando atenção, mas não tem foco. Então, como é que eu consigo realmente fazer as pessoas se conectarem comigo? Darem o tempo delas, que é o bem mais valioso que elas têm, de fato, para mim, para consumir meu conteúdo e eu conseguir retê-las. E eu costumo dizer que o meu perfil, hoje, eu dou muito a minha opinião sobre alguma coisa. Entendi. Eu não sou mais uma replicadora de conteúdo que eu vejo que as pessoas fazem muito. Eu vejo no teu perfil isso, tipo, tu não segue trend que estão fazendo. Eu adoro, assim, pegar alguma coisa e o que que eu posso opinar dentro do que eu acredito sobre isso. Eu acho que as marcas, para elas serem autênticas, elas precisam ter também essa sacada. Porque conteúdo Google, você encontra no Google. Sim. Então, assim, eu não quero passar só uma informação, eu não quero ser uma replicadora de conteúdo, eu não quero fazer o que todo mundo faz. Eu quero conseguir dar a minha opinião sobre determinado assunto, porque é a forma que eu me posiciono e as pessoas que consomem esse conteúdo, elas vão se sentir transformadas depois de ver esse conteúdo. Então, é dessa maneira que eu acredito que é o futuro da internet. Como eu vou me diferenciar? Realmente me posicionando e opinando, não simplesmente imitando os outros e seguindo uma trend ou um vídeo que está viral e tudo mais. Claro que é importante. Quando a gente fala de empresa, a gente tem que também seguir o que está em alta no mercado, mas eu sempre tento colocar dentro da minha realidade. Pô, maravilha. É a sacada que eu vejo que dá certo para mim. Quanto tempo tu tira pra cuidar da tua rede social? Tipo, hoje eu vi que tu fez uma sequência fodástica, assim, de stories, contando sobre a tua rotina, enfim. E quanto tempo tu trabalha? Tu tem essa dimensão, assim, de quanto tu trabalha nos teus negócios, quanto tu trabalha na rede social? Hoje eu digo que menos do que eu deveria, do que eu poderia fazer. Por quê? Eu sempre acreditei, e eu ensino isso nos meus treinamentos, que tem que ser uma proporção assim. 50% digital, 50% teu físico. Tu não pode dar toda a atenção do mundo aqui pro físico, fazer acontecer e as tuas mídias estarem paradas. Por quê? Porque hoje é um trabalho de constância. Você precisa ser constante para ser lembrado. Não adianta eu aparecer numa segunda-feira, dar um bom dia, produzir um conteúdo. 2 semanas depois, ai gente, eu sumi porque eu estava no corre. Eu costumo dizer, eu costumo dizer que você direciona a atenção do seu público pelas coisas que você fala pra ele. Se eu vivo no meu Instagram falando, gente, estou sem tempo, tô no corre, tô não sei o quê, eu tô praticamente fazendo ele acreditar que eu vivo cansada, que eu não tenho tempo pra ele, que eu não consigo atender as expectativas dele. Então, assim, eu direciono a atenção do meu público para tudo que eu falo. Então, eu nunca vou aparecer no meu Instagram falando assim, gente, eu tô sem tempo pra nada, porque se o meu objetivo é dar tempo de qualidade pro meu cliente, seja no estúdio ou seja nos treinamentos que eu ofereço, eu preciso estar disponível para ele também. Eu preciso mostrar que eu me importo com ele. E por
produzir um bom conteúdo que consiga gerar um impacto na vida dele de alguma forma, demonstra essa preocupação. Que tu tá realmente empenhado em fazer aquilo. Tipo assim, no teu Instagram não vai existir sumida por conta de muito trabalho. Porque, não, pelo contrário, eu tento colocar na minha rotina ali, se eu tô trabalhando, se realmente eu tô na correria, mas o que eu consegui contribuir pro meu seguidor ali? Por exemplo, ontem, passei o dia inteiro dando um curso, eu tentei registrar o máximo possível para ele se sentir ali também no meu dia a dia. Porque, querendo ou não, eu sou influenciadora e as pessoas, elas querem consumir também o meu lifestyle. É diferente de um Instagram que é extremamente comercial. Eles querem consumir também um pouco de quem é a Amanda. Então, eu tento, dentro da medida do possível, inserir eles na minha vida. De alguma forma, principalmente na minha vida, meus negócios. Vida pessoal, eu ainda tenho uma certa limitação, assim, eu tenho um certo cuidado. Porque eu falo que eu não tenho tanta saúde mental para ser influenciadora. Eu falo que você tem que ter um equilíbrio ali que eu não tenho tanto. Porque quando você acaba se expondo muito, você está aberto a pessoas também opinarem demais. Entendi. Eu vou fazer uma pergunta agora de seguidora. Como é que funciona a tua rotina diária? Tipo, tu acorda, tu vai pra academia, como é que funciona a vida da Amanda? Lá. Eu sempre não, eu me tornei uma pessoa metódica. Eu amo ter rotina. Legal. Justamente porque quando eu me vi empreendendo, eu vi que eu não conseguia ter agenda. Por quê? Imagina só, todos os meus negócios, eu dependia de agendamento de cliente. Então, eu tinha que ver semanalmente o que eu ia fazer. Tá lotado que dia? Tem dia que não tem muita coisa, tem dia que tem mais coisa. E quando eu entrei no mercado da influência, também é assim. Dependo de demanda de cliente. Então, a minha vida sempre foi muito eu acordar, o que eu vou fazer hoje? E quando eu comecei a estudar neurociência, eu vi que isso era realmente muito desgastante. Você não ter rotina, tu acaba consumindo muita energia mental sobre o que eu tenho que fazer hoje. É todo dia tomar muitas decisões. Então eu pensei, eu preciso organizar uma rotina funcional para mim, mesmo que seja difícil eu ter rotina. Então eu organizo as minhas manhãs para mim. Eu acordo entre 6h30 e 7 horas. A primeira coisa que eu faço, eu tento evitar tocar no celular, porque eu tenho problema, eu sou realmente muito viciada. Eu também. Só que aí foi um hábito que eu precisei construir, porque é muito fácil para mim acordar, pegar meu celular e começar a olhar o Instagram. E eu via que eu fazia isso, depois de 1 hora eu levantava da cama, porque eu ficava 1 hora olhando o Instagram. Perdia 1 hora no Instagram na cama. 1 hora do meu tempo. Então eu comecei a associar esse gatilho, a minha vontade de pegar o celular e ficar no Instagram. Eu vou atrás do meu livro e a primeira coisa que eu faço no dia é 1 hora de leitura, pelo menos. Que foda. Por quê? Porque eu uso aquele gatilho de querer pegar o celular para lembrar, não, vou pegar um livro. Foi assim que eu construí esse hábito. E foda. Aí eu faço minha leitura matinal, todos os dias de manhã. Em jejum ou não? Em jejum. É o tempo que me dá aquela fominha. No máximo eu passo um café preto e tomo um cafezinho. E aí, depois da leitura, eu já vou tomar um café e me organizar. Agora, com a gravidez, eu precisei mudar muito a minha rotina. Por quê? Porque minha rotina era lia de manhã, tentava ficar o máximo de tempo de manhã em casa. Porque como a demanda do meu estúdio é mais pela parte da tarde, eu consegui destinar minha manhã a assistir aula, porque até então eu ainda estou terminando a minha pós em neurociência, eu vou assistir aula, ou cursos mesmo que eu vou comprando, vou fazendo curso, sempre tento estar me atualizando. Então eu deixava as minhas manhãs para isso, basicamente. Lia, me alimentava bem, ia estudar. Porque eu sabia que à tarde ia ser tudo muito incerto para mim. Ou ia numa loja fazer publicidade, ou ia atender cliente, então era muito... mudava muito. E essa inconstância começou a me fazer mal. Eu ficava muito desgastada porque eu não conseguia seguir uma rotina. Então a minha rotina matinal era sagrada. E pela parte da tarde, 2 vezes na semana, eu fazia polidense. Também é o meu... sou polidense, meu esporte. E ia pra academia já no final do dia, tipo 9 horas da noite, que é quando tá menos lotada a academia. Então, minha rotina era essa. Eu trabalhava basicamente à tarde, aos finais de semana, estudava de manhã, ia pra academia de noite e fazia meu polidense, que é sagrado. Só que, com a gravidez, tudo mudou. Tu nunca ficou grávida, tu não sabe como é. Tu fica cansada por nada, tu fica indisposta por nada. Os 3 primeiros meses eu queria dormir. Nossa, a tua mulher já ficou grávida? Não. Ainda não. Tu vai sentir.
Nossa, parece que eu não prestava para nada os 3 primeiros meses. E foi até também uma forma de ajudar outras mulheres. Porque quando eu vi a minha rotina, que eu demorei tanto para construir dentro da minha realidade ali e conseguir alcançar os objetivos que eu queria, de horas de qualidade estudando, horas de qualidade com a minha família, horas sendo produtiva de verdade, porque Aham. existe uma diferença entre você ser produtiva e você ser ocupada. É verdade. Então, Porra, muitas foda. vezes eu me via ocupada, vivia fazendo muita coisa, tudo que me pediam eu dava um jeito de fazer, o que é errado. Eu aprendi muito a dizer não também nessa construção de novos hábitos. Um hábito que eu implementei na minha vida é dizer não. Então, eu consegui uma rotina funcional para minha realidade que era maluca, que era todo dia muita coisa para fazer, me tornar mais produtiva, conseguir treinar, conseguir o corpo que eu queria. Aí quando chegou o início do ano, eu falei, agora vai, tá tudo muito alinhado, prenha. Aí foi sem querer. Não tava esperando, né? Eu odeio essa piada quando fala assim, foi sem querer. Mas de fato, eu tomava anticoncepcional há muito tempo. Sim. E, inclusive, eu ia começar um tratamento para endometriose, porque eu já estava numa fase que eu tinha feito 29 anos, e a minha médica falou, você precisa começar a tratar. Até então, eu segurava até o tratamento da minha endometriose, porque seria um empecilho até para eu engravidar. E a minha médica falou assim, tu já vai fazer 29 anos, vamos começar esse tratamento, porque pode ser mais difícil tu engravidar. Então, eu estava com um monte de exame para encaminhar, para realmente começar a tratar, e apareci grávida. E eu falo que eu não procuro mais explicação, não procuro tentar lembrar, será que eu tomei o remédio certo? Será que eu falei algum dia? Porque não existe explicação, era para acontecer. E eu falo que transformou a minha vida completamente. Imagino. Então, assim, toda aquela estabilidade que eu tinha, toda aquele medo que eu não tinha de arriscar, eu passei a ter. Eu passei a ser uma pessoa que pensa mais sobre as minhas decisões. Porque até então, tudo que eu fiz na minha vida foi arriscando, era tudo ou nada. E eu nunca tive medo disso. E no final, deu muita coisa errada? Deu. Mas tudo que eu construí hoje foi por conta dessa minha, acho que insanidade mesmo, de querer arriscar, de querer fazer, de querer me expor. E as coisas foram dando certo dessa forma. Mas agora eu falei, não, eu preciso ter mais pé no chão. E aí a minha rotina hoje, eu tento manter ela o mais parecida com a anterior. Só que agora eu acordo, faço a minha leitura, me alimento, aí eu já treino de manhã, porque até então eu não tinha conseguido treinar. Eu realmente me desgastei muito no início, primeiro pelo baque de não ter planejado a gravidez. Sim. E pelo desgaste mesmo do corpo da mulher. Eu realmente me entreguei, não treinei esses primeiros 4, 5 meses. Aí eu voltei a treinar, de um mês pra cá, eu acho, de verdade. E tô tentando montar uma nova rotina, mas eu entendi que são fases. O meu corpo, ele tá produzindo um outro corpo. Então, é claro que eu não vou conseguir ser produtiva como antes, é claro que eu não vou ter a mesma energia e disposição como antes, e eu entendo e respeito muito isso. Antes, por exemplo, eu me irritava porque eu penso, eu não estou nem trabalhando, eu realmente deixei de lado alguns trabalhos para eu conseguir repousar na minha gestação, e eu falo que, graças a Deus, eu tenho esse privilégio também hoje, de dar uma pausa. Eu não conseguia me concentrar para ler de manhã. Eu falava, meu Deus, eu não tô fazendo nada, porque eu não consigo ler, porque eu não consigo parar, assistir uma aula, eu ficava ansiosa, nervosa, eu não conseguia ter foco. E eu fui entender que a minha energia tá aqui, tá fazendo um rim, tá fazendo um coração, tá fazendo um cérebro, não tá Perfeito. aqui. Então eu não vou ser a mesma mulher de antes. Então eu procurei respeitar essa fase e agora parece que as coisas estão se encaixando de novo. Eu já consigo ter mais a minha rotina de antes. Até demais, porque quando eu comecei a passar a fase dos enjoos e do sono, eu esqueci que eu estava grávida e eu queria fazer tudo. E aí começam os outros problemas, a dor na costa, enfim. Mas, dentro do possível, eu estou tentando manter a minha vida normal. Eu estou tentando fazer tudo que está ao meu alcance para eu não perder a essência da Amanda, mas só melhorar quem é a Amanda agora a mãe, que eu acho que toda mulher, quando se torna mãe, ela se torna uma mulher muito melhor. E eu já percebo isso nas minhas atitudes, no meu pensamento, nas minhas escolhas e tudo mais. Pô, que relato de vida maravilhoso. Antes da gente encerrar nosso bate-papo, eu queria que tu deixasse uma mensagem, porque eu tenho certeza que muita seguidora tua vem assistir esse podcast.
eu vi recente agora, um dado que mulheres que se você perceber uma mulher que não faz, não cuida da unha, do cabelo, é porque com certeza essa mulher tá passando por problemas sérios, porque a mulher gosta de se vestir, gosta de se maquiar, gosta de fazer seu cabelo. Tu trabalha diretamente com isso, tu sabe o quanto isso influencia no bem-estar Com feminino. certeza. Então, pô, eu acho massa, a minha mulher, ela tem um horário sagrado dela fazer o cabelo, de ir no salão, de fazer a unha, Sim. ela tem que fazer a unha dela. Enfim. E Mandar hoje ela eu, se maquiar comigo lá um dia. perfeito. E eu acho, hoje eu enxergo isso, caramba, ela tem que fazer isso mesmo, velho. Então, não, amor, seu horário, vá lá, aproveita, curte o momento. Mas a gente sabe que não é todo mundo, às vezes a pessoa não tem condição, às vezes a pessoa tá passando por algum problema em casa, às vezes, enfim, N fatores que a mulher tem que enfrentar no seu dia a dia, tá acontecendo alguma coisa com ela no trabalho, tá passando por algum processo depressivo, enfim. Eu queria que tu deixasse hoje uma mensagem para essa galera que tu trabalha diretamente, Sim. para menina que talvez tenha o sonho de empreender, quer empreender com o que gosta, mas talvez as dificuldades estejam atrapalhando ela queira desistir. Deixa uma mensagem para essa galera que eu acho importante. Eu acho muito importante tu falar primeiro parabéns por incentivar a tua mulher pra realmente se cuidar. E de fato, muitas mulheres elas acabam se saindo ali do eixo, né, por conta de vários problemas e não se colocam como prioridade. E antes da mensagem, eu quero falar o que aconteceu de fato comigo e como realmente esse autocuidado faz muita diferença. Eu costumo dizer, quando eu falo de marketing, de imagem, de brand, que a minha imagem é a minha vitrine, ela vende muito, ela comunica para o outro mesmo quando eu não falo nada, ela é a minha principal presença ali. Só que pouco se fala o quanto que essa imagem, ela não só impacta no outro, mas a mim mesma. Quando eu olho no espelho e vejo uma mulher bem vestida, e quando eu falo bem vestida, não é com roupa cara, mas é com algo que me agrada, que me identifica. Quando eu vejo meu cabelo bem feito, meu cabelo lavado, às vezes não precisa estar nem lavado. Eu falo que a mulher paraense tem um cabelo bem oleoso, então a gente costuma fazer aquele coquezinho que disfarça a sujeira, faz um corretivo no olho, um rímel, um batom que seja. Quando a gente se olha assim, a gente está vendo o quê? A gente está vendo confiança, a gente está vendo coragem, a gente está vendo força. E isso afeta diretamente o nosso comportamento. Porque a forma que eu me vejo muda o sentimento que eu tenho a respeito de mim mesma, consequentemente muda o meu comportamento. E eu vivenciei isso. Olha que eu estou há anos falando de maquiagem, há anos falando de beleza, de autoestima. Quando eu fiquei grávida, foi um grande susto para mim. Eu realmente me entreguei. Eu realmente não sabia o que fazer, entrei em desespero. Pela primeira vez eu pensei assim, será que eu tô com depressão? Porque eu só me via com vontade de ficar na cama. Isso foi um ciclo de 15 a 20 dias até cair a ficha para mim. E foram 15, 20 dias que eu não me maquiei. E olha que eu falo de maquiagem, eu vivo a maquiagem, eu não me maquiei. Meu cabelo também não sabia o que era lavar o cabelo e eu amo ir no salão lavar meu cabelo. Eu passava o dia de pijama em casa com a roupa do meu marido jogada. E aí teve um dia que eu levantei e olhei no espelho. E eu olhei, eu não me reconheci. Eu olhei quem é essa pessoa. E quando eu não me reconheci, foi um choque de realidade. A primeira coisa que eu fiz, eu fui no salão lavar meu cabelo. Lavei meu cabelo e fiz um corte, mudei. Isso já mudou alguma coisa em mim. Aí eu fui lá pro estúdio, eu tava nem indo trabalhar. Justamente porque eu não tava com vontade mesmo de fazer nada. Fiz uma maquiagem. Quando eu me olhei no espelho maquiada, com um novo corte de cabelo, eu falei, essa é a Amanda que eu conheço. Essa é a Amanda que ela é forte, que ela tem coragem, que ela encarou tudo isso sozinha, em boa parte da vida dela. E ela vai encarar isso também. Então, a minha imagem refletida naquele momento me deu uma força, uma energia que eu tinha esquecido por aqueles 20 dias que eu tinha. E eu penso que muitas mulheres não valorizam isso. É muito natural quando a gente está num quadro depressivo, ou quando a gente está com algum problema, ou quando a gente está num relacionamento que não nos faz bem, ou problemas no trabalho, que seja, a gente se deixar de lado. E eu sempre penso o contrário. Se eu não sou capaz de cuidar de mim, da minha unha, da minha imagem, do meu cabelo, de vestir o que eu gosto, se eu não consigo cuidar de mim, como é que eu vou conseguir cuidar de um negócio? Como é que eu vou conseguir cuidar de uma empresa que eu tanto almejo?
que ela cresça? Como é que eu vou conseguir construir alguma coisa se o principal ativo aqui sou eu não dou atenção? Então, é você realmente se colocar como prioridade, porque se você está bem com isso, e quando eu falo é interno e externo, porque o externo basicamente reflete o que tem aqui dentro. Se eu consigo cuidar disso com tanta paixão mesmo, com tanta vontade, eu consigo dominar o mundo. Então, realmente, se priorizar, entender que não é futilidade. Eu falo que se cuidar é necessidade, porque quando uma mulher está bem, quando ela olha no espelho, ela vê a autoestima, consequentemente, é uma mensagem que ela está mandando para a mente dela. Essa mulher consegue, essa mulher vai fazer acontecer. E isso se torna repentino. Vai acontecendo, é dia após dia. Todo dia me cuida um pouquinho, e quando você vê, você já se enxerga mais forte. Isso aconteceu comigo em várias fases da minha vida. Eu te contei um pouquinho assim da minha história, mas em todas, a minha imagem, a minha autoestima, a minha beleza mesmo em si, eu falo, cada um tem uma beleza muito única, individual, ela foi fundamental para o meu crescimento, foi fundamental para superar qualquer fase difícil. Então, você se priorizar, se cuidar, não é futilidade, é uma necessidade, é uma escada que vai te levar para o nível que você nem imagina que pode alcançar. Que maravilha! Amanda, muito obrigado pela tua participação. Nossa, eu que agradeço. Gostou do bate-papo? Eu adoro falar, né? Então, tudo que me coloco para falar... Pô, vou te trazer mais vezes, então. Bora. Olha, e como eu te falei ali, vai ter um Recando em setembro, que é o meu treinamento, e a gente fala muito de marketing digital. Se dessa vez tu puder fazer parte do quadro de palestrantes, para mim vai ser uma honra muito grande. Olha, se o meu filho ainda não tiver saído, eu estarei lá com um barrigão. Ou se ele tiver saído, já estiver em condições, eu também estarei lá. Um pouco mais preocupada com ele em casa, mas vai ser um prazer, com certeza. Eu falo que todo e qualquer evento que promova a educação, eu faço questão de estar presente, faço questão de viver, porque eu acho que é isso que faz diferença na nossa sociedade. Foi a educação que mudou a minha vida, que continua mudando a minha vida, e é algo que eu gosto de levar para dentro do que eu ensino, para dentro do que eu realmente mostro dentro da minha rotina. E eu quero que mulheres entendam a importância disso. E a gente precisa dar oportunidade. A gente que tem voz, a gente que tem espaço, a gente precisa promover eventos assim, para que crie um nível de consciência, as pessoas realmente vejam a importância de buscar essa capacitação, esse conhecimento como um elemento transformador na história delas. Pô, que maravilha. Eu acredito muito nisso também. Eu tenho... a galera anda me chamando para palestrar em faculdade e eu sempre falo que eu acredito em duas coisas, na educação e no empreendedorismo. Sim. Por conta da caminhada. Enfim, o empreendedorismo ele te molda para a vida, para tudo, assim, a nível de mentalidade, né? E muito obrigado pela tua participação, aprendi muito. Tu ganhou mais um fã seguidor, que eu me identifiquei com a história, com tudo que tu falou, da força da mulher, eu acredito muito nisso também, e tua participação aqui foi essencial. Muito obrigado por ter vindo, de verdade. Espero contribuir aí um pouco com a vida dos nossos ouvintes, quem vai acompanhar. Pô, obrigado a todo mundo que participou. Não esquece de se inscrever no canal. Segue o nosso Instagram também. Obrigado, Hugo. Esse foi mais um PandaCast da Blackout Produtora. Até a próxima.